De oração, nesse ponto seguro. E vamos mais uma vez aqui nos asserenarmos. A música já nos embala, nos eleva. Mas para iniciarmos essa reunião, vamos permanecer em silêncio dos nossos pensamentos, buscando nos interiorizar, buscando sempre, em primeiro lugar, aquietar o nosso coração e no sentimento de gratidão, orarmos a Jesus, que envolva cada um que aqui está, entendendo que esta casa já acolheu os corações, já está ouvindo as intenções de cada um. E assim, nesse sentimento, envolvidos pelo amor de Jesus, que possamos vibrar na paz que Ele deixou, colocando sempre a intenção de que tenhamos ao nosso redor a paz, que o nosso planeta possa construir a paz, que vibremos a paz, que coloquemos sempre em prática a lição de Jesus de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, reconhecidos sempre das bênçãos que recebemos e até mesmo daquelas que ainda desconhecemos por estarmos ainda na infância espiritual. Mas que a nossa gratidão se estenda a todas essas graças e que aqui mais uma vez, acolhidos e amparados, sabemos que vamos receber o lenitivo, a instrução, a orientação. Que tenhamos então vigilância em nossos pensamentos e nossos sentimentos. Em especial, recebemos nossa amiga Cláudia, que já colocamos em nossas orações, que ela possa se sentir também acolhida, envolvida por nossa amorosidade. Que a espiritualidade amiga esteja bem próxima a ela e assim ela possa trazer luz a ensinamentos que ainda necessitamos recordar, reaprender, que ela possa então ter muita paz e tranquilidade e mais uma vez que ela possa estar amparada pela espiritualidade amiga. É a nossa amiga Cláudia que estará passando para nós a sua mensagem, o seu carinho. Sinta-se aqui à vontade, que permaneçamos então em vibrações. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós nesse momento. Queria agradecer muito o convite que recebi para estar aqui nesta oportunidade, para que juntos possamos refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, sobre os ensinamentos que a espiritualidade nos deixou, por intermédio dessa doutrina que nos traz tanto alento, tantos ensinamentos valiosos para a nossa vida. E o tema que eu escolhi para refletirmos na noite de hoje é a semente da felicidade. Se vocês olharem ali no projetor, a gente tem um subtítulo nessa palestra, que é o propósito das nossas aflições. Mas como assim? A gente vai falar sobre felicidade ou a gente vai falar sobre aflições? Parece que uma coisa é tão antagônica à outra, porém, tudo está junto
e misturado, porque a nossa vida é feita de momentos mais ditosos, de momentos mais felizes e aqueles outros momentos mais desafiadores. Se nós não soubermos como enfrentar esses momentos de maior desafio, se nós não soubermos como passar pelas nossas dificuldades, a gente não vai encontrar o caminho da felicidade nesta existência. Então uma coisa depende da outra. E é sobre tudo isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Essa palestra, ela está baseada no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo bem extenso, né? Ele tem muitos ali subitens dentro dele e muitas lições extremamente valiosas. Eu toda vez que vou dar essa palestra, eu releio esse capítulo e toda vez eu acho alguma coisa nova. Uma lição ali que me salta aos olhos que eu não havia percebido ou não dado tanta importância, tanta atenção em outra oportunidade. Então sempre há algo novo a aprender, sempre há algo novo a destacar, dependendo do momento em que nós estamos passando, porque nada é por acaso. O fato de estarmos aqui hoje todos reunidos nesta noite não é por acaso, não é mera coincidência. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. E as nossas aflições, os nossos desafios também. Por que bem-aventurados os aflitos? É isso que nós vamos ver na noite de hoje. Então, primeiramente, nesse contexto, a gente tem que entender o seguinte: que a gente encarna neste planeta com o propósito de evolução. A Terra é ainda classificada como um planeta de provas e expiações. Então nós temos que passar por esses momentos, por esses episódios de maior desafio, de maior dificuldade, para que possamos extrair a partir desses episódios as lições que precisamos para a nossa evolução. Então, se tudo tem uma razão de ser, a ocorrência desses desafios, dessas aflições na nossa existência também tem um motivo. Se nada é por acaso. Talvez nós não entendamos no momento presente, quando a gente está passando por aquele problema, por aquele obstáculo que nos parece difícil, muitas vezes intransponível, a gente não compreende o porquê. Mas podem ter certeza que tem uma razão para isso estar acontecendo. Tem um motivo, tem um porquê. E pode ter certeza também que é desses momentos de maior dificuldade que você terá os maiores ganhos, as maiores lições para o seu crescimento como pessoa e como espírito imortal. Quando a gente fala de provas, expiações, a gente tem que entender, geralmente esses termos são usados em conjunto, porém eles não são sinônimos, há uma diferença sutil entre eles. Quando a gente fala de prova, quem nos traz essa lição é ninguém menos do que Emmanuel, o mentor, o espírito protetor de Chico Xavier. Ele nos diz o seguinte, que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual, enquanto que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete o crime. Então, vamos começar aqui pela análise do que é expiação. Toda vez que há uma transgressão à lei divina, nós cometemos uma falta. E nós vamos ter que expiar, nós vamos ter uma penalidade em razão desta falta
cometida. Como ocorre com a lei humana, né? Sempre que alguém comete um crime, por exemplo, ele vai receber uma pena, ele tem que cumprir uma pena para reparar esse mal que ele cometeu. Assim é a expiação, só que se trata de uma falta nossa, uma transgressão à lei divina. Quando a gente fala em prova, a prova não necessariamente está ligada a uma falta que eu cometi. A prova, ela é deliberadamente escolhida pelo Espírito a fim de adiantar o seu progresso. Às vezes a prova também, dependendo do espírito, do estágio evolutivo, ela pode ser imposta pela espiritualidade. Outras vezes ela é escolhida pelo espírito quando do seu planejamento reencarnatório. Então, antes de encarnar para uma nova existência terrena. Então, nós temos essa diferença sutil. Sempre que a gente fala em expiação, a gente tem uma falta anterior, uma transgressão anterior cometida, e a prova nem sempre. Então, eu posso escolher passar por um momento mais aflitivo como prova, a fim de adiantar um pouco mais rapidamente a minha evolução. Nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, é muito interessante a gente fazer essa reflexão, porque a todo momento vem essas passagens, né, do Evangelho de Jesus, no sentido de que, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois sabem que quando sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, em vários momentos desse capítulo, a gente vai ter essas passagens de Jesus nos exortando, nos incitando a nos sentirmos felizes e gratos por estarmos passando por esses momentos aflitivos. Se a gente for pensar no atual momento evolutivo em que nós estamos, é difícil a gente se sentir feliz, né, quando a gente tem um problema, né? Quando a gente está passando por um desafio, a gente fala, nossa, que legal, estou com esse problema. Quem que fala assim? Né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que mudar o nosso raciocínio. E é essa a mágica desse capítulo número 5. E conforme a gente lê, isso não foi na primeira leitura, não, que eu tirei essas reflexões minhas, tá? Foi depois de várias leituras, porque essa palestra eu já proferi em algumas outras casas espíritas, em outras oportunidades. Então, eu acho que eu sou a pessoa que mais tem que refletir sobre isso, né? Porque eu estou o tempo inteiro voltando a esses ensinamentos. E se tudo tem uma razão de ser, tem um porquê nisso aí. Então, a mágica desse capítulo é essa. A gente tem que entender que se a gente vai passar por esses momentos, e a gente vai passar, porque não adianta a gente querer pedir ou querer não passar, né, por esses momentos de maior aflição, de maior desafio, porque a gente vai se deparar com isso, com esses obstáculos na nossa existência, e está tudo bem. A gente veio aqui para isso, a gente veio para enfrentar isso, e nós podemos. E nós podemos enfrentar. Porque tenho certeza que a ninguém é dado um fardo maior do que possa suportar, do que possa carregar. E são justamente essas provas que nós vamos passar, essas provações, aí eu vou falar do termo provação em lato sensu, englobando aí as provas e as expiações. Então, se a gente vai passar por essas provações, que a gente saiba aproveitar da melhor forma, que a gente não se martirize tanto por isso, porque às vezes a gente se martiriza muito mais do que o necessário, a gente sofre muito mais do que é necessário para passar por um problema nosso. Então, que a gente saiba como enfrentar. E é isso que esse capítulo nos traz. Como assim a gente vai se sentir feliz? Pense no seguinte: é difícil realmente a gente se sentir feliz quando tem algo adverso na nossa vida, é da natureza humana, né? Mas pensem no seguinte, tentem mudar o foco.
Pensem que ali está uma oportunidade para saldar alguma dívida. E essa dívida, ela pode ter como causa algo que eu fiz nessa mesma existência, ou algo que eu fiz ou deixei de fazer, porque pode ser ação ou omissão, numa existência anterior, né? Então, causa atual da existência. E aí vem Emmanuel, de novo nos dizendo que nós somos os artífices, dos nossos infortúnios. E isso está também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A quem culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está, na verdade, na sua incúria. Então, eu vou dar um exemplo bem singelo, bem simplório, para a gente poder entender uma causa atual de uma aflição. Então, eu arrumo um emprego, começo a trabalhar e, de repente, eu começo a agir com desídia nesse trabalho. Ou seja, eu começo a chegar atrasada, sem motivo justificável. Eu passo a não ser mais uma funcionária assídua. Eu falto sem motivo. Eu me envolvo em intrigas com colegas de trabalho. Eu não obedeço às ordens que me são dadas. E aí, como se diz entre aspas, eu estou ali cavando a minha sepultura sem perceber. Chega um belo dia, o que acontece? Minha demissão. E aí, é o que se diz nessa passagem aqui do Evangelho. Eu acho menos ofensivo à minha vaidade colocar a culpa numa circunstância externa. Eu não reflito sobre meus atos. Eu não paro para refletir sobre os meus atos, para me conhecer. E se eu não me conheço, eu não sei o que em mim precisa de melhora. É aquela lição de Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele toda noite passava em revista o dia que ele tinha tido, para verificar o que nele precisava de melhora. Se ele tinha feito todo o bem que ele podia fazer, se ele tinha evitado de fazer o mal. E se a gente não fizer esse exercício de reflexão, de autoconhecimento, a gente não vai realmente se conhecer ao ponto de saber, de perceber o que em nós precisa ser melhorado. E nesse exemplo da pessoa que é demitida do emprego, a pessoa então não reflete sobre si, nem quer, porque aquilo atenta contra o orgulho, a vaidade dela, e ela põe a culpa em circunstâncias externas. Então eu fui, de certo, eu fui demitida porque algum colega fez alguma intriga contra mim. Eu fui demitida porque meu chefe não ia com a minha cara. Isso eu não via, estava claro. Então a pessoa põe a culpa ali em várias circunstâncias, menos nela. Não assume a responsabilidade pelos atos, pelo resultado que ela mesma provocou. E assim nós agimos em muitos momentos da nossa vida. Nós achamos muito mais fácil culpar o outro do que procurar a falta em nós mesmos. Só que nós precisamos desse exercício de reflexão sobre os nossos atos para termos a responsabilidade de assumir a falta quando for nossa. E isso é o que nos dá maturidade emocional, maturidade espiritual. Então aí eu dei um exemplo simplório de uma causa atual de aflição. Então, quando a causa está dentro da mesma existência em que o resultado ocorre.
gente não acha? A gente pensa e não acha a causa nesta existência. Por que a gente está passando por aquilo? Pode ser que esteja em existências passadas, anteriores. E aí tem o exemplo trazido por Chico Xavier. Certa feita, Chico estava em seus atendimentos quando ele recebe uma mãe aflita, desesperada. E essa mãe lhe diz: Chico, eu estou realmente aflita. O meu filho nasceu cego, surdo, mudo, sem os 2 braços. E agora, aos 5 anos de idade, surgiu uma doença em suas perninhas e os médicos querem amputar ambas as pernas. Chico então pensava o que dizer àquela mãe em tal situação aflitiva. Eis que ele ouve o vozeirão do seu protetor, do seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe diz o seguinte: Chico, diga a essa nossa irmã que esse espírito que hoje ela recebe como filho, nas 10 últimas existências, se suicidou, tirou sua própria vida. E antes de encarnar para uma nova oportunidade, implorou lhe fossem retiradas todas as possibilidades de vir a falhar novamente. Eis que nasceu cego, surdo, mudo e sem os 2 braços. Só que agora, aos 5 anos de idade, mercê de suas tendências anteriores, ele procura um rio ou um precipício onde possa se atirar. Chico, diga a essa mãe que os médicos estão com a razão. As pernas desse espírito lhe serão retiradas em seu próprio benefício. Então vejam, para aquela mãe, o porquê de toda aquela situação aflitiva? O seu filho, ela não entendia, não compreendia. E ela teve ali o merecimento de receber aquela mensagem da espiritualidade, lhe explicando o motivo de tudo aquilo e lhe confortando, de certa forma, a aceitar o que adviria com o seu filho em tão tenra idade. Então vejam que nós, na nossa diminuta visão terrena, nós não temos a noção do que fomos, nós não temos a noção do que nós fizemos nas vidas passadas. Então, se hoje a gente tem que passar por determinados desafios, com certeza isso tem um motivo, com certeza isso tem uma razão de ser e com certeza isso vai nos trazer os maiores benefícios, crescimento e evolução que poderíamos experimentar. Porque a gente cresce, se fortalece, a gente aprende, é justamente nesses momentos mais difíceis, né? E nessa questão das aflições vindas de vidas passadas, das causas das aflições vindas de vidas passadas, a gente realmente não lembra, né? Mas como é que eu posso estar passando por algo e eu nem sei o que eu fiz, né? Mas o esquecimento do passado também não é por acaso, também não é à toa. Ele é providencial. Porque nós recebemos essa existência como um caderno de folhas em branco, para que possamos do zero escrever a nossa história. Porque muitas vezes, se a gente conhecesse o nosso passado, todas as nossas faltas, todas as atrocidades que nós eventualmente cometemos anteriormente, a gente não conseguiria nem erguer a cabeça. E aqui a gente tem uma chance. Deus é tão bom que Ele nos concede essa chance de começar do zero, de escrever uma nova história. Todos nós temos esse caderno com as páginas em branco para escrever a nossa história. E somos nós que escrevemos. Porque a gente pode pensar, mas espera aí,
As coisas já não vêm de uma programação reencarnatória anterior, já não estão, de certa forma, pré-determinadas? Algumas, sim, mas mesmo essas a gente tem o poder, de acordo com a maneira como a gente se conduz aqui, a gente tem o poder de atenuar, de abrandar as nossas faltas. E aí tem uma outra historinha que eu vou falar bem rapidamente para vocês sobre isso, que é a historinha do Saturnino Pereira. O Saturnino, ele era um homem muito bom, conheceu a doutrina espírita, era um trabalhador da casa espírita, era aquela pessoa que ajudava a todos à sua volta. Tinha sempre uma palavra de apoio, um abraço caloroso para quem o procurasse. Um dia, no seu trabalho, Saturnino se acidenta. Era um operário que se acidenta no maquinário e ele perde o dedo dedo polegar de uma das suas mãos. E vai para o hospital passar por uma cirurgia. E aí, muita gente se perguntou, mas espera aí, que a gente às vezes duvida da bondade divina, mas Saturnino, um homem tão bom, por que ele tem que passar por isso? Ninguém entendia, né? E aí Saturnino, como era muito merecedor, ele retorna do hospital, depois de receber sua alta, ele vai uma noite à casa espírita e recebe uma mensagem. E a mensagem que ele recebe é a seguinte: em uma outra existência, ele era muito poderoso, ele era um grande fazendeiro, latifundiário, tinha uma lavoura de cana. E ele era um homem muito rígido e inflexível. E um dos seus funcionários um dia caiu doente. E ele ficou extremamente irritado com aquilo, porque ele ia perder uma força de trabalho e afetar os seus rendimentos. E aí ele determina que o funcionário tinha que ser punido. Vejam bem, o funcionário ficou doente e ainda tinha que receber a punição do Saturnino. E aí ele determina que aquele funcionário tenha um membro seu, no caso um braço, dilacerado no maquinário de moer a cana. Essa foi a punição. Enfim, Saturnino desencarna nessa existência como grande fazendeiro e latifundiário e não tem paz. Ele não tem paz porque daí ele cai em si. Ele não tem paz porque os urros de dor daquele seu funcionário que perdeu o braço por causa dele não saem da sua mente. E ele implora então uma nova existência em que ele passasse pelo mesmo que o funcionário passou, para que ele expiasse a sua falta, para que ele então, como espírito, tivesse paz. Saturnino então vem com essa expiação já, de certa forma, demarcada em determinado momento da sua vida. Ele iria perder o braço. Só que, peraí, na nossa história, ele não perdeu o braço, ele perdeu o polegar, o dedo. Por quê? Porque nada está totalmente pré-determinado. Essa reprimenda que ele teria que sofrer foi revista. Por quê? Porque Saturnino se adiantou em seu progresso moral e espiritual nessa nova existência muito mais do que era previsto. E então ele já não precisava mais perder todo o braço. E a espiritualidade, com consentimento do nosso Criador, reviu aquela reprimenda que naquela altura do campeonato se mostrava extremamente gravosa e desnecessária ao Saturnino. Ele, que era um homem bom, ajudava a todos, que conseguiu se despir do seu orgulho e da sua vaidade nessa nova existência para trabalhar em prol do próximo. Ele não precisava mais perder o braço. Então, o que aconteceu naquele acidente? Ele perdeu um dedo.
O que é um dedo, né, meus irmãos, perto do braço? Então vejam que a gente pode sim abrandar as nossas reprimendas. A gente pode mudar o nosso caminho, porque senão não faria sentido a gente ter livre-arbítrio. E a gente tem o poder de escolha de como a gente vai se conduzir nessa existência. E a gente pode adiantar o nosso progresso, ou a gente pode retardar. Isso é escolha nossa, de acordo com as nossas atitudes. No capítulo 5 do Evangelho, se ressalta também a importância de sermos resignados, de aceitarmos, né, tudo isso, de compreendermos. Eu acho que o termo não é nem aceitação, o termo é compreensão. Né? Nós, como espíritas, como cristãos, nós temos que compreender que esses momentos aflitivos, que esses obstáculos, que essas provas e essas expiações, elas vêm para nos mostrar algo que nós precisamos ainda passar por isso, porque a vida é uma grande escola. E assim como na escola convencional os alunos passam pelas avaliações, né, nós aqui temos que passar também por essas avaliações, para testarmos a nossa fé, a nossa coragem, a nossa resiliência, a nossa compreensão de tudo. E aí, de novo, a gente tem aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, se a gente vai passar por isso, a gente vai estar ali saldando uma dívida, cumprindo uma prova, expiando uma falta, e por isso a gente tem que se encher de coragem, erguer a cabeça e seguir em frente. Como eu digo, aqui na nossa vida terrena, mundana, a gente tem os nossos queridos boletos para pagar, né? Todo mundo tem os seus. E quando a gente paga um boleto, quando a gente paga uma dívida, a gente não se sente aliviado? Ah, nossa, passou, essa eu paguei. Pois é, a mesma coisa com as nossas provas, as nossas expiações. Só que a gente tem que entender o seguinte, que não é de qualquer forma que a gente vai aproveitar, vai ter proveito passando por essas provas e expiações. Não é de qualquer forma, porque a gente tem o bem e o mal sofrer. Esse é um subitem do capítulo 5, bem e o mal sofrer. Então, somente as provas bem suportadas, elas conduzem ao reino de Deus. Então, se eu estou passando por um problema, eu só murmuro, eu só reclamo, eu me revolto, eu acho que Deus foi injusto comigo, eu me faço de vítima das circunstâncias, eu não estou aproveitando aquele momento para saldar a minha dívida. Na verdade, eu estou contraindo uma nova. Então, prestem bem atenção nesse detalhe, nessa sutileza. A gente tem que saber como enfrentar tudo isso que se nos aparece. Senão, em vez de resolver um problema, a gente ganha outro. Se a gente murmura, se a gente se revolta, se a gente reclama, a gente não entendeu ainda o nosso papel nesse mundo. A gente não compreendeu que nós somos espíritos em construção. Nós vamos chegar a patamar de espíritos puros e perfeitos. Nós somos seres em construção. A gente ainda não entendeu isso. A gente se acha muito mais do que verdadeiramente é. E aí vem a tal da vaidade, o tal do orgulho, né, que a gente tem que erradicar da nossa existência, ter a humildade de reconhecer quem verdadeiramente somos e o tanto que a gente tem que avançar ainda, né? Já avançamos muito, é verdade,
mas a gente tem muito mais ainda para avançar. Mas se a gente não tiver humildade, se a gente não se conhecer, a gente não vai entender isso. E a gente não vai entender que a gente tem que passar por essas provas, por essas expiações, por esses obstáculos, por esses problemas, dificuldades, desafios, adversidades, com fé, com resignação, com compreensão de todo esse panorama e com coragem. Se a gente não arregaçar as mangas e fizer a nossa parte, nós não vamos ser ajudados. É a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Então a gente tem que ter coragem para enfrentar esses desafios. E da onde vem a coragem se eu não me sinto encorajada muitas vezes? A coragem a gente pode ter a partir da compreensão de dois fatores. Primeiro, Deus está sempre olhando por nós e quer sempre o nosso bem. E tudo que vier para a nossa vida é para o nosso bem. Sempre, de uma forma ou de outra, vai ser. Ponto. A gente tem que entender isso. Outra coisa, segundo fator, que a gente ainda não se deu conta, muito embora Jesus, há mais de 2000 anos, em várias passagens, já tenha deixado esse legado. Nós somos centelha divina. Nós somos divindade também, porque nós somos filhos de Deus. E nós temos direito à sua herança divina. Assim como Jesus operava os ditos milagres, que a gente sabe que não são milagres, a espiritualidade veio explicar a Kardec, que são faculdades humanas, que qualquer um pode praticar. Por exemplo, aqueles episódios de cura que Jesus praticava. E por que ele fazia e nós não fazemos? Porque nos falta principalmente fé. A gente não acredita verdadeiramente que somos capazes, porque a fé ela tem um caráter dúplice. Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito Protetor. A fé ela é divina, nós temos que ter fé em Deus, de que Ele quer o nosso bem, de que Deus é soberanamente justo e bom, está olhando por todos nós sempre, por cada um de seus filhos. Mas a gente tem que ter a fé humana, a gente tem que acreditar que nós somos capazes de realizar o que viemos aqui realizar. Jesus já disse: sois capazes de fazer as obras que eu faço e ainda mais. E por que a gente não se dá conta disso? Por que a gente não internaliza isso? Ainda é difícil no nosso estágio evolutivo a gente ter essa percepção. Mas se a gente começa a pensar dessa forma, a gente ganha uma força, uma coragem que a gente não imaginava ter. E a prece, ela também é um sustentáculo para todos nós nesses momentos de adversidades, porque com a prece a gente estabelece uma conexão com a espiritualidade, com o plano superior. E a espiritualidade está sempre disposta a nos auxiliar. Nós é que muitas vezes não damos condições de sermos auxiliados. Por quê? Porque baixamos o nosso padrão vibratório. Então, se a gente tem pensamentos negativistas, derrotistas, se a gente tem sentimentos que não são sentimentos benéficos, se eu cultivo raiva, inveja, culpa, remorso, outros mais, como é que está o meu padrão vibratório? Se eu sou energia e emano energia, porque tudo no mundo é energia e todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal, nós emanamos algo e recebemos algo em troca, na mesma moeda, né? Porque aquilo que a gente
plantou é o que a gente vai colher. E se a minha energia não está boa, mercê desses meus pensamentos negativos, desses sentimentos que não são sentimentos benéficos, essas emoções deletérias, como é que vai estar o meu padrão vibratório? E quem vai se ligar a mim? Porque daí, vibrando em determinado padrão, eu estabeleço uma sintonia com pessoas, circunstâncias que estejam vibrando no mesmo padrão. Então, com quem eu vou me ligar se eu estou vibrando um padrão mais baixo? Com os espíritos superiores? Não. Eles estão ali para me ajudar, mas eu vou estar tão imersa ali numa energia, numa psicosfera tão prejudicial que eu não vou nem perceber qualquer ajuda que vem ali. E pior, eu vou ter espíritos ligados a mim que estão num plano mais inferior, que estão vibrando naquela mesma sintonia que eu estou. Por isso, a necessidade de elevarmos sempre o nosso pensamento, os nossos sentimentos, por mais que o momento seja desafiador, às vezes um momento em que alguém te ofende, é muito difícil para nós não revidarmos, né? E a gente ainda depois se sente mal, né? E fica com aquela vibração ruim, com aquela energia ruim, parece que é ainda ligada àquela pessoa, né? E a gente fica mesmo, porque a gente estabelece essas conexões energéticas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, orai e vigiai, Jesus dizia sempre. Então a gente tem que vigiar sempre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e se o outro te fez algo, não dê poder a ele para interferir na forma como você se sente. Isso é com ele. A gente dá muito poder para os outros. Mas eu estou chateada porque o fulano me fez isso. Então você está dando poder a ele de dizer, de determinar como é que você vai se sentir. A gente não pode dar esse poder às pessoas, a gente tem que tomar as rédeas do nosso equilíbrio. E a fé, que é expressada através da prece, ela é o remédio certo para aqueles momentos de sofrimento. Ela mostra os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os dias sombrios do presente. Ela nos enche de coragem. A fé expurga o medo. A fé nos enche de coragem, de esperança, para lutar, para superar os obstáculos que temos que superar. E a felicidade, a gente tem que entender, que a gente está falando de aflições, mas sem saber como passar pelas aflições, a gente não vai aproveitar os momentos ditosos nessa vida. A gente tem que entender que a felicidade plena, ela não é deste mundo. Porque se a gente está num planeta de provas e expiações, a gente vai ter esses momentos mais aflitivos, mais dificultosos, que vão talhar o nosso espírito, que vão nos fortalecer, porque a gente ainda precisa disso, né? Mas a gente vai ter esses momentos ditosos, porque tudo passa, né? Assim como os momentos difíceis passam, a gente vai alternando, né? Os momentos felizes também se alternam, e assim a gente vai caminhando. O importante é ir sempre adiante, não estacionar. O importante é seguir em frente, erguer a cabeça e ir, mesmo com medo, vá. Tome o primeiro passo, dê a primeira atitude, vá. Faça sua prece, acredite em você, tenha consciência e percepção de que você é divindade também. E vá. E enfrentando esses desafios, você vai ver que você vai se sentir muito melhor e muito capaz para o que eventualmente ainda estiver por vir. E aí a gente tem, já caminhando para o final da palestra, o bálsamo que é Jesus.
Jesus sempre tão acalentador. E esse trecho, na verdade, ele está no capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Então a gente vem no capítulo 5. Então veja um encadeamento ali feito por Kardec, né? A gente vem do capítulo 5, que trata das nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos, né? As causas atuais, as causas anteriores, o bem e o mal sofrer. Por que eu sofro? Por que eu tenho que passar por isso? Como eu passo por isso? O capítulo 5 nos diz tudo isso. E aí vem o capítulo 6. Cristo de braços abertos dizendo: vocês vão passar por esses momentos, mas eu estou aqui. Eu estarei sempre aqui. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, gente, até me arrepia ler isso aqui, de tão profundo que é isso. Jesus, tudo que ele passou aqui sem precisar passar, né, por ele não, pela evolução dele não, ele passou por nós. Tudo que ele teve que passar quando esteve aqui encarnado, e ele ainda diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E nós, que probleminha que a gente tem, a gente já se acha o injustiçado, a gente já se acha a vítima do universo, que somos perseguidos, que o mundo está contra nós. A gente tem que parar de se vitimizar. Ninguém é vítima aqui. Nós atraímos para a nossa vida essas circunstâncias de uma forma ou de outra. É isso que a gente tem que entender. Então ninguém é vítima. E a gente tem que aprender com essas adversidades. É para isso que elas servem. Por isso, sintam-se felizes quando sofreis. Entendam que esse sofrimento ele é necessário ainda. Um dia não vai mais ser. Mas que a gente tem o auxílio da espiritualidade aqui a todo momento a nos amparar. E tudo passa. Essa é a boa notícia, né? Um poema trazido por Chico Xavier. Tudo passa. Então, as coisas na Terra passam. Essa vida é passageira, é transitória. Quando a gente voltar para casa, para a nossa pátria espiritual, nossa verdadeira casa, o que a gente vai levar? Qual é a bagagem que a gente vai levar com a gente? Cada um aqui está arrumando a sua malinha para partir? A gente tem que estar arrumando, porque a gente não sabe quando a gente vai partir. Então a gente tem que estar lá montando a nossa bagagenzinha. E qual que é a nossa bagagenzinha? O que a gente vai levar com a gente? Justamente os ensinamentos que a gente teve aqui, todos os aprendizados, todas essas lições. É só isso que a gente vai levar. O nosso crescimento, o nosso engrandecimento, o bem que a gente fez aqui, que vai repercutir em nosso favor. É essa a nossa bagagem. Todo o resto fica. E a boa notícia é que tudo passa, porém o aprendizado fica. Esses momentos desafiadores vão passar, mas o importante é a gente deixar ficar em nós, na nossa bagagem, na nossa malinha espiritual, o aprendizado. Para terminar essa palestra, eu queria pedir licença para ler a vocês um poema curto. Ele foi psicografado. É uma mensagem enviada pelo Espírito Amália. Ele foi recebido num grupo mediúnico do Centro Espírita Nosso Lar, de Londrina, na data de 1º de outubro de 2018. E o tema é bem sugestivo para todos nós na data de hoje. Não desista. Não desista de fazer o bem. E não esqueça, não importa quem. Não desista de semear o amor e ainda de aplacar todo lampejo de dor. Não desista de estender a mão
sem esperar, contudo, qualquer gratidão. Não desista de seguir os ensinos de Jesus, mesmo que muitas vezes não se lhe esboce a luz. Não desista de obrar com caridade e expurgar de seu coração toda e qualquer vaidade. Não desista de ser eminentemente bom e deixe espalhar bem aqueles que todavia não possuam tal dom. Não desista de ser grato em todos os momentos e a toda hora burilar, trabalhar os seus sentimentos. Enfim, não desista nunca de ser um homem de bem, porque a recompensa nesta ou em outra vida vem. Pela atenção de vocês, meus irmãos, muito obrigada. Quanta riqueza veio a mim, vou falar para não apagar esse brilho das lições que ela nos traz, principalmente do Cristo Consolador. E as bem-aventuranças sempre são a notícia de Jesus, da imortalidade da alma, da certeza da vida futura, né? Da fé, da justiça, principalmente da misericórdia divina, que a Cláudia muito bem falou. A misericórdia vai além da justiça, né, Cláudia? Ela vai além, porque quando ele poderia ser duro, né, as lições poderiam ser muito mais duras, vem a mão da misericórdia, como ela comentou os casos aqui que ela colocou muito bem. Então, com essa certeza em nossos corações, vamos passar pela segunda etapa, já agradecendo mais uma vez a Cláudia, que os nossos trabalhadores possam se dirigir à Câmara de Passe. Temos um colaborador, acho que a Duna tem, alguém para a água, aqui também para assistência na porta. Michel, você fica na água? Uma vez mais, nós estamos aqui nessa casa reunida, essa casa de bênção e de amor. Nosso agradecimento à nossa irmã Cláudia, que pela sua belíssima explanação da noite, alertando-nos, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos agindo certo e às vezes não estamos, né? De vez em quando precisa alguém nos lembrar. Então nós agradecemos a ela pela mensagem da noite, agradecemos a presença de todos e louvamos a Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor de imensa misericórdia. Sê conosco, Jesus, nosso Mestre por excelência. Cuida de nós, divino amigo. Não deixa que nós nos percamos pelos caminhos errados da vida, tomando atalhos que muitas vezes nos levam a despenhadeiros difíceis de voltar. Nós contamos com a tua misericórdia, Senhor divino. Ampara todos nós. Traga luz para nossos caminhos, luz para os corações equivocados que ainda não pensam em ti, que tu és somente amor. Aquele que está contigo só pode espargir amor. Rogamos, Senhor, pela paz do mundo, do nosso mundo, pela paz do nosso planeta, pela paz do nosso Brasil, pela paz dos nossos familiares, pela nossa paz interior. Que quando queremos a paz, nós temos que colocar primeiro ela em nosso coração. Então, nesta noite, Senhor, depois de tanta beleza que nós ouvimos, tantos caminhos que foram indicados para nós seguirmos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Ser conosco, amado Mestre, hoje e sempre, que a tua luz nunca nos falte em nosso caminhar, que nós nunca sejamos tropeços na vida de alguém. Ampara-nos, ó Senhor, quando nós cairmos, ajude-nos a levantar-nos.
Na tua graça, Senhor, nós encerramos os trabalhos desta noite. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja.